Nós vamos hoje pregar o capítulo número 2 de Ruth, tá? Vamos continuar nessa exposição. Pregar expositivamente é pregar capítulo após capítulo, perícope após perícope, até finalizar ou uma carta, ou um livro, uma epístola e assim por diante. E nessa noite nós vamos continuar no capítulo 2 do livro de Ruth, uma história muito interessante, uma história que traz grandes ensinamentos para nós, não é? Embora pareça ser um livro muito simples, mas Ruth tem grandes ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Eu iniciei o primeiro sermão desse texto falando sobre a história aqui de Ruth, como o Senhor Deus sendo um artista, como aquele tapeceiro que vai telhando a obra de tapeçaria, e quando você olha para o lado avesso, não entende nada, é uma bagunça. Vai tecendo os fios para cá, fios para lá, sobe fio, desce fio, e a obra do lado avesso, ela é bem complicada, você não entende que obra é aquela. Você só vai valorizar a obra de tapeçaria depois que finaliza a obra, que você olha de fato pelo lado correto. Aí você vai ver que beleza é aquela obra que o tapeceiro produziu. Mas enquanto finaliza a obra, há uma confusão para entender o que é aquela obra. O livro de Ruth é mais ou menos assim. O capítulo 1, o capítulo 2, tem alguns embaraços, algumas situações. Então, se nós olhássemos para o livro de Ruth como se estivéssemos tratando de um roteiro, de um teatro, de uma novela, nós iríamos intitular o primeiro capítulo como sendo a saga da família de Elimeleque. Uma situação difícil que começou com a decisão de Elimeleque pegar toda a sua família, sair de Belém de Judá para a cidade de Moabe. Deus, por conta do pecado de Israel, havia permitido os juízes, onde cada um fazia o que bem queria, como diz Juízes 16, versículo 7. Deus pesou a mão sobre aquela nação, Deus pesou a mão sobre aquele povo, e então chegou um grande momento da seca, da fome, faltou pão na casa do pão, não tinha alimento para alimentar as pessoas de Belém de Judá. Elimeleque, como um provedor da sua família, ele toma uma decisão de sair de Belém de Judá para a cidade de Moabe. Elimeleque não entendeu que Deus estava corrigindo o seu povo, que Deus estava disciplinando os seus filhos por conta da rebeldia, por conta de voltar à idolatria e se afastarem de Deus. O Senhor pesou a mão sobre aquela nação. Então, o que é mais fácil para Elimeleque? Tentar fugir da calamidade que estava sendo colocada sobre eles, do que, de fato, experimentar da bondade de Deus, embora ela viesse na forma de disciplina. Porque o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 6 ao verso 8, diz que o pai, e aqui o pai é o próprio Deus, ele disciplina o filho a quem ele ama. Logo, se Deus estava disciplinando a nação de Israel, o que Elimeleque deveria fazer era colocar-se debaixo da mão de Deus, aceitar a correção, aceitar a disciplina de Deus, se posicionar como um filho, até que tudo voltasse ao normal e Deus pudesse então tirar o peso da mão sobre a nação de Israel. Mas não foi isso que Elimeleque fez. Na sua cabeça, no seu entendimento, o correto era, diante da seca, da fome, eu vou pegar a minha família e vou para uma cidade distante procurar sustento, procurar alimentação. Quando ele vai para aquela cidade, a catástrofe parece ser maior. O que parecia ser uma solução torna-se muito pior do que se tivesse ficado lá em Belém de Judá. O texto nos informa, no capítulo 1, que ele sai para aquela cidade e vai para a cidade de Moabe, uma cidade que tem uma história totalmente pervertida.
sobre tudo quando se fala das mulheres daquela cidade. A origem daquela cidade, a origem dos moabitas, é exatamente por uma relação incestuosa da filha de Ló com o próprio pai. Perceba como começou aquela nação. Parece que é um início muito promissor para miséria uma cidade dessa. As mulheres moabitas haviam seduzido os homens de Israel a praticarem imoralidade contra o Senhor, e Deus pesou a mão sobre aqueles homens e matou milhares de israelitas naqueles dias. Então é para essa cidade que Elimeleque, ele entende que lá vai ser o porto seguro para a sua família. É lá que Deus vai abençoar o seu povo. Então, o sonho de recomeço, de uma nova vida, de transformar, de sair daquela cidade de Judá, por causa da escassez, tornou-se um pesadelo agora para essa nação. O que é que sucede com eles ali? Morre Elimeleque, seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, posteriormente os 2 filhos morrem. Então nós temos agora 3 mulheres viúvas, sozinhas, como o próprio texto diz, elas estão desamparadas, sem ninguém para apoiá-las, para sustentá-las, e então uma catástrofe total aconteceu sobre aquela família, porque Elimeleque não quis suportar a disciplina de Deus. Guarde seu coração, todas as vezes que Deus, em amor e bondade e misericórdia, disciplinar seus filhos, ponha-se debaixo dessa disciplina e aceite, porque Deus sabe o que está fazendo na sua vida e na minha vida. Deus ama, o autor de Hebreus diz assim, Deus ama o filho a quem ele disciplina. Então logo, a disciplina de Deus não é raiva, não é ira, mas é fruto do seu amor. É o cuidado pelos seus filhos. Bom, mas Deus, que é rico em misericórdia, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, capítulo 2, Deus que é rico em misericórdia, ele fez com que uma boa notícia chegasse a Noemi. Ela estava desamparada, perplexa, abandonada, com mais 2 mulheres, mas uma boa notícia, no capítulo 1, versículo 6, diz que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Chegou aos ouvidos de Noemi que lá em Belém de Judá, na cidade de Deus, na cidade do povo de Deus, onde eles haviam saído, agora Deus se lembrou do seu povo, como se dissesse, chegou o tempo de Deus tirar a disciplina e o tempo de abençoar. Lembrar que Deus decidiu finalizar o tempo da disciplina. Deus agora vai novamente abençoar seu povo, abençoar seus filhos. De que forma? Trazendo pão para eles. Ora, Noemi estava desamparada, Noemi não tinha mais escolha, então agora ela tem que voltar para casa. Noemi então decide retornar para Belém de Judá, juntamente com a sua nora Ruth. Orfa ficou em Moabe, mas Ruth, ela foi morar com a sua sogra. Então o capítulo 1 está dizendo: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram em Belém no princípio da cega, ou no princípio da colheita da cevada e do trigo. Qual é o momento que Ruth chega em Belém? No momento da colheita, no momento da bonança, da fartura. Agora não é mais a escassez. Quando fala de colheita, nos arremete à ideia de fartura. A despensa pode estar farta, a alegria volta a jorrar. Isso nos lembra de um Deus que é bondoso, amoroso, de um pai que cuida de seus filhos e que nunca desampara, embora em alguns momentos, repito, Deus possa permitir que nós passemos por situações adversas, mas Deus jamais desampara seus filhos. Então perceba agora aqui,
Vamos lá para o capítulo 2 agora aí, versículo 2, 1 ao 3. Tinha Noemi, capítulo 2, versículo 1 em diante. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chama Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Bom, então eu vou dar um título para nossa pregação essa noite. O tema é colhendo nos campos do Senhor. Colhendo nos campos do Senhor. Chegou a hora da colheita. Ruth vai trabalhar. O texto diz que Ruth saiu para trabalhar. A vida viúva não era fácil. O sustento até então que vinha do esposo não vem mais. Tudo dependia do marido ou do filho. No caso de Noemi, não tem nem marido e nem filhos mais, porque ambos haviam morrido. Então, o que é que resta? Resta alguém fazer alguma coisa. E isso é o que Ruth vai fazer. Ela faz um esforço, ela vai para a luta, ela vai para a batalha. Ela não vai deixar a peteca cair, ela não vai baixar a cabeça, ela não vai choramingar pelos cantos, ela não vai fazer de coitadinha, nada, não vai murmurar. Percebam que Ruth está morando numa terra estranha. Ela é uma moabita, tratada com desdém, mas ela é tão corajosa, tão audaciosa, e diante da necessidade, que ela vai trabalhar. Não fique de braços cruzados. Não fique esperando Noemi resolver. Será que Noemi, como é daqui da cidade, Noemi tem mais conhecimento do que eu, mais experiência, será que Noemi vai resolver o problema? Não. Ruth toma a iniciativa e ela vai trabalhar. Ela não ignorou a sua necessidade, mas buscou suprir as suas necessidades. Aqui com vocês eu quero ver duas situações. Deus é soberano e o homem é responsável. Aqui nós temos, nesse texto aqui nós temos exatamente isso: responsabilidade humana e soberania de Deus. Primeiro, responsabilidade humana, questão doutrinária e teológica. Somos informados pelo próprio texto que a época em que elas chegaram em Belém era o início da colheita. Porém, a comida não vai chegar na mesa dela se ela ficar sentada esperando chegar. Ninguém vai trazer o grão para ela, ninguém vai colher para ela. Elas estão na terra prometida. Lá é a terra prometida, lá é a terra do povo de Deus. Mas quando olha para a despensa, está vazia, não tem nada para comer. O que é que vai ser feito agora? O que é que pode ser feito para resolver o problema? Ela vai à luta, e é da vontade de Deus, é propósito de Deus, que a gente lute por aquilo que a gente quer, que nós precisamos. É bíblico quando nós lutamos por aquilo que nós precisamos. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalônicos, capítulo 2, capítulo 3, verso 10 ao 12, Paulo diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, Paulo já disse: se você não quer trabalhar, então também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, preguiçosos, de braços cruzados, não quer trabalhar, não quer nada. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Trabalhar não quer, mas se meter na vida alheia, vocês estão se metendo. É isso que Paulo está falando com eles. A tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe, olha só, que trabalhe tranquilamente e coma o seu próprio pão. Que trabalhe e coma o seu próprio pão. Ou seja,
O pão vai vir para a mesa? Vai. Mas como? Com o nosso trabalho, com o nosso suor. E é exatamente isso que Ruth está fazendo. Ela saiu para trabalhar, ela assume a responsabilidade da provisão da casa. Não vai ficar chorando, murmurando, depende da bondade dos outros, se alguém trazer uma cesta básica ou algo parecido. Não, ela vai fazer o que pode, por ela e pela sua sogra. Eu não sei bem dizer porque é que Noemi, ela também não foi com Ruth. Eu quero especular algumas coisas. O texto parece que nos dá essa perspectiva. Noemi, quando volta para casa, ela está amargurada ainda. Tanto é que ela diz assim: eu não sou mais Noemi, mas sou Mara, porque sou uma mulher amarga. Ela está decepcionada com Deus. Logo, ela está vivendo assim um luto. Isso é o que eu quero imaginar, tá, irmãos? Por conta que o texto diz que ela só falou assim, ó, quando Ruth falou assim, eu vou colher espigas, eu vou no campo. A fala de Noemi foi: vai, minha filha, vai. Ela não abençoou, ela não orou por ela. Vai, minha filha. Como se assim, fique à vontade. Só que Noemi estava profundamente amargurada com Deus. E a pior coisa do ser humano, do crente, é quando ele fica amargurado com Deus. Quando ele se revolta com Deus por conta das circunstâncias. Por conta de um casamento que não deu certo, por conta de uma enfermidade que pegou surpresa, por conta de um filho que está metido nas drogas, ou diversas situações, e em vez de buscar a Deus com força, se revolta contra Deus. E nós temos, irmãos, essa facilidade. E Noemi, ela nem quis ir fazer nada, porque ela estava praticamente com raiva de Deus. Essa é uma especulação que eu faço, porque o texto diz muito claro que quando ela voltou, ela estava amargurada. O segundo aspecto, que ela não pode ter ido para a colheita, eu acredito que Noemi estava aqui entre 50 a 60 anos de idade. Então, percebam, aonde era que Ruth foi trabalhar? Qual foi o local? Foi um escritório? Com ar-condicionado? Não, né? Foi uma sala climatizada? Não. Ela foi trabalhar no sol quente, no solzão escaldante, de manhã até o entardecer. E de acordo com o texto aqui do capítulo 2, do verso número 7, ela só sentou um pouquinho para descansar na barraca lá que dava apoio, um pouquinho, mas o dia inteiro essa mulher passou trabalhando. Aí eu pergunto para vocês, será que Noemi tinha condição de fazer isso? Será que Noemi, na idade de 50, 60 anos, teria condição de passar o dia inteiro no sol quente catando grãos? Eu creio que não. Então, o trabalho de Ruth era um trabalho muito, muito pesado. Não era, irmãs, não era um trabalho para qualquer um não, viu? Eu digo assim, Ruth, ela foi muito guerreira, mas muito guerreira mesmo. Porque sair sozinha pelo mundo afora, numa cidade distante, longe da sua pátria, da sua mãe, da sua família, sem ninguém, viúva, encarar um solzão escaldante para a sobrevivência, tem que ser muito mulher, tem que ter muita coragem, tem que ter muita garra, tem que ter muita pegada para fazer isso aí. E Ruth, ela faz isso. O reverendo Emílio Garófalo, quando comenta esse texto, ele vai falar sobre o papel do homem na colheita e da mulher. Ele diz o seguinte: os homens em geral, na colheita, os homens em geral faziam o trabalho mais duro de agachar e cortar os feixes, a cana dos feixes, e as mulheres seguiam atrás, juntando e atando os feixes. Então, o feixe, né, pé de milho ou pé da cevada, os homens cortavam embaixo, limpavam, e as mulheres vinham catando o pouco de produto que ia ficando pelo caminho. Presta atenção para você, preste atenção. Deus havia ordenado através de Moisés essa prática, a prática de deixar os grãos para trás, para que órfãos, viúvas e estrangeiros pudessem se alimentar.
Foi Deus quem havia já dado essa ordem a Moisés, para que o órfão, a viúva e o estrangeiro não passasse necessidade quando estivesse em terra estranha. Perceba que o que está acontecendo aqui com Ruth não é mais uma coincidência, já é um propósito de Deus. O próprio Deus havia estabelecido isso para o povo de Israel. Confira comigo Levítico capítulo 19, verso 9 e verso 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passe 2 vezes pela sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para os necessitados, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Êxodo 22, verso 21 e 22. Não maltratem nem oprimem o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. Deus é muito maravilhoso. Essa passagem nos aponta para um Deus que provê. Pegar as espigas que foram deixadas só é possível porque o Deus maravilhoso, o Deus gracioso, o Deus bondoso, o nosso Deus já havia ordenado em sua palavra essa prática. Quanto Deus é maravilhoso! E é muito provável que Ruth tinha conhecimento dessa ordem de Deus. É muito provável porque Ruth foi discipulada por Noemi. Ela já conhecia a palavra de Deus, a ponto de dizer: o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Então, Ruth já havia conhecido a palavra de Deus, e ela sabia perfeitamente do que estava acontecendo aqui. Então ela vai trabalhar na fé. Ela agora confia que Deus de Noemi, ela sabe quem é esse Deus. Ela sai para trabalhar confiando na sua promessa, confiando na bondade de Deus, na sua graça. E quando ela saiu para o campo, veja só, ela teve que sair. Ela não ficou na casa não, braços cruzados não, esperando que o anjo trouxesse, esperando que alguém trouxesse a cesta básica. Ela saiu, ela teve atitude, ela se posicionou, ela buscou as coisas, crendo que Deus faria a provisão. E Deus proveu para ela todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, se você espera pela provisão do Senhor, considere isso. Você quer prosperar? Todo mundo quer prosperar, e não há nada de errado nisso. Não há nada de pecado em prosperar. Só não pode prosperar errado. Mas a forma bíblica de prosperar é: trabalhe, trabalhe e trabalhe. Não fique jogando as bets, aposta em casa lotérica. Vá trabalhar, vá confiar em Deus. Invente uma coisa, se não deu certo, invente outra. Se quebrou, comece de novo. Steve Jobs quebrou quantas vezes para a Apple hoje ser um sucesso? Veja a história de Steve Jobs, assiste o filme dele. Quantas ele quebrou? O McDonald's, quantas ele quebrou? Mas está aí hoje aí. Por quê? Porque trabalharam. Isso é bíblico. Trabalhar dignifica o homem. Gênesis 3,19 diz: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. Provérbios 28,19 diz: o que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta aos vadios se fartará de pobreza. Olha só, a expressão é bem perto aqui, ó. Mas o que se ajunta aos preguiçosos, aos de braços cruzados, vai morrer na pobreza. E tem mais, vai perturbar os outros pedindo as coisas. Mas o trabalho dignifica o homem. Quer ver uma coisa? Até os milagres da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes, os discípulos tiveram que trabalhar. Concorda comigo? Os discípulos tiveram que providenciar os pães, os peixes, distribuir para a multidão, e Jesus fez o milagre. Mas eles trabalharam. Eu pergunto: Jesus poderia ou não fazer tudo sozinho? Poderia, irmão, porque Ele é todo poderoso. Aqui tem princípios, aqui tem ensinamentos para nós. O milagre da multiplicação do azeite da viúva de
Serapta. O que foi que aconteceu ali? Primeiro, ela teve que trabalhar, fazer o bolo para o profeta, e depois Deus abençoou ela. Veja que tudo aqui é como o trabalho. O que é que eu quero mostrar? Responsabilidade humana. Havia necessidade, havia escassez, havia fome, mas Deus abriu as portas para Ruth. Vá, você chegou na hora certa, na hora da colheita, tem muito trigo, muita cevada para você colher. Vá lá fazer a sua feira. Vá fazer a sua feira, vá cortar, traga para casa. Não fica aqui escondido, não, com raiva, aborrecido, não. Vá trabalhar. E Deus abençoou. Por outro lado, vamos ver agora a soberania de Deus. Versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha só, meus irmãos. Qual o campo que Ruth foi colher trigo? No campo de Elimeleque. Quem era Elimeleque? Esposo de Noemi, já falecido. Quem era Boaz? Parente próximo de Elimeleque. O texto diz que por casualidade Ruth entrou no campo na plantação que pertencia a Boaz. Tá. O termo aqui casualidade, temos que entender qual o seu significado no texto. Será que aqui o texto está dizendo que Ruth deveria confiar no acaso? Será que é isso? Como diz aquela música de Titãs, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Será que é isso mesmo que você está dizendo? A ideia central aqui? Claro que não. O texto quer dizer que por surpresa, e aqui é uma linguagem humana, não é que Deus é Deus de causalidade, mas é a maneira como Ruth viu a situação, uma surpresa, ela ficou meio que surpresa, ela foi cair exatamente no campo de Boaz. Para Ruth foi uma surpresa, para Ruth foi uma casualidade, para ela, na perspectiva humana dela, foi uma casualidade, foi um acaso, foi uma surpresa, ou foi uma sorte, vamos dizer, isso na visão dela. Mas quando ela fala com Noemi que vai ao campo para colher espiga, ela diz: vá, minha filha. Então, causalidade aqui, obviamente, não nos fala sobre Deus, mas sim sobre a forma que nós vemos as coisas, é como nós vemos as coisas. Entendemos que a providência divina foi exatamente Ruth cair no campo de Boaz. Embora até aquele momento Ruth não sabia que o campo era de Boaz, ela não sabia que a plantação era dele, Ruth não percebeu que aquilo fazia parte do plano de Deus. O Senhor conduziu rigorosamente os passos dela para aquele local, exatamente naquele dia, naquele momento, para que pudesse providenciar o alimento que ela estava precisando. Ela foi colher no campo de um homem bom, que era parente próximo de Elimeleque. Deus, irmãos, continua conduzindo, assim como levou Ruth àquele campo. Deus continua conduzindo nossos passos para cada situação que Ele quer de cada um de nós. Não existe para Deus um acaso em nossas vidas, mas nós entendemos tudo como provisão de Deus, tudo como Deus cuidando do seu povo. O salmista, no Salmo 139, verso 1 ao 5, o salmista fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conheço todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou aos lábios, e Tu, Senhor, conheces muito bem todas elas.
Tu me cerca por trás, por diante e sobre mim põe a tua mão. Olha que cuidado de Deus, salmista. Por trás, diante e soberanamente. O crente está guardado por Deus. O crente está guardado por Deus. Em cada momento da sua vida, não se estresse, não se desespere. Eu sei, irmãos, que na nossa humanidade, nossa fraqueza, tem coisas, situações que quer deixar a gente desesperado. É verdade isso. Eu já passei por situações que eu só não enlouqueci porque eu conheço Deus bem aqui que eu estou pregando para vocês. Mas que a vontade era de sumir, desaparecer, deixar de existir, porque a aflição me tomava por dentro. O medo, a ansiedade, o desespero me comia por dentro. Se eu não conhecesse o Deus da palavra, se eu não descansasse nesse Deus, certamente vocês nem teriam me conhecido. Eu nem estaria aqui essa noite pregando para vocês. Por que eu estou aqui essa noite? Porque eu conheço o Deus da provisão, o Deus que é teu Pai, o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, da sua família, que te protege, o Deus da provisão. Boaz vai se tornar aqui um instrumento da graça soberana de Deus na vida de Ruth. Vamos ler o versículo 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Olha a forma carinhosa dele de tratar uma pessoa que ele nunca viu, que ele nem conhece. Vai conhecer agora aqui. Até então Boaz não conhece Ruth, e nem Ruth conhece Boaz. Agora que eles vão se conhecer. Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, com as mulheres que trabalhavam para ele. Estarás atenta ao campo que se cegarem, irás após elas. Não dei eu ordem aos servos que não te toquem. Não dei eu ordem aos servos, aos funcionários, que respeite você, que não mexa com você, que não toque em você. Beba do que os servos tirarem. É fantástico aqui a maneira. Veja, vou repetir. Aqui eu não estou vendo Boaz, tá? Aqui estou vendo Deus soberano, usando Boaz para abençoar Ruth, tá? Aqui é a graça de Deus soberana. Boaz é só um instrumento de Deus. Boaz é a instrumentalidade de Deus para abençoar Ruth. Então a ideia aqui é: a instrução de Boaz para Ruth é tão maravilhosa que ela vai trabalhar perto dos ceifadores em posição de privilégio. Ele dá instruções aos ceifeiros para que não toquem nela. Olha, trate ela com respeito, não mexa com ela não, porque se mexer com ela, vocês vão ter comigo. Cuide bem dela. Então ele já dá essa instrução aos seus funcionários. Então a ordem de Boaz possibilitou que ela se aproximasse dos ceifeiros, mais ainda, mais privilégio na hora da colheita. E a bondade de Boaz não para aqui. Ruth pode servir-se quando tiver sede. Olha só, deu sede, Ruth, vá tomar água. Imagine colher o dia inteiro, como eu já disse, num sol escaldante. Dá muita sede, dá muita sede. Então ele disse: olha, quando você quiser beber água, pode ir lá no pote dos homens e pode tomar água com eles quando você tiver sede, quando você quiser tomar a sua água. Note, Boaz fez tudo quanto pôde para ser bondoso para com Ruth. Repito, não necessariamente Boaz, mas o Senhor através de Boaz, para manifestar a bondade e a graça de Deus para com a vida de Ruth. Presta atenção: quando tiveres sede, vá à vasilha e beba. Todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, têm sede de alguma coisa. Todos os homens, em todas as épocas, têm sede de alguma coisa.
Alguns homens têm sede de vingança, alguns homens têm sede de ficarem ricos, outros têm sede pelo poder, mas a maior sede de todos os homens é a sede da salvação. A maior sede da raça humana é a salvação, é a vida eterna. Boaz deu ordem a Ruth: quando quiser beber água, vá à vasilha e beba. Todos os homens têm sede espiritual. Então, se todos os homens têm sede espiritual, Ruth foi até Boaz e ele deu água a ela. Mas a sede espiritual que os homens têm, apenas um pode matar essa sede. Apenas Jesus Cristo é suficiente e poderoso para matar a sede dos homens pecadores que vivem desgarrados no mundo de pecado, na desilusão. João 7,37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e experimente da água da vida. Em Apocalipse 22:17, o convite é repetido, é reiterado mais uma vez: aquele que tem sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Essa água que Jesus oferece aos homens é a água a jorrar para a vida eterna. É a água que traz a salvação, é a água que traz alívio à alma de homens pecadores, é a alma que traz sossego na alma, que tira o calor da fúria desse mundo de pecado. É a água que traz gozo e alegria indizível. Venha a Cristo esta noite. Está com sede essa noite? Não experimentou da água da vida? Jesus diz a você: vinde beber da água da vida. Experimente de Jesus e você será saciado da sua sede, das suas angústias. Ruth está feliz, está deslumbrada com o que Deus está fazendo. Ela não consegue ficar só para ela. Ela vai para casa tardinha. Veja verso 18 e verso 20 comigo, por favor. Verso 18 e verso 20, capítulo 2. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste isso? Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu fervorosamente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Perceba que a bondade de Deus e a lealdade de Deus para com Noemi foi tão maravilhosa na sua soberania, que Noemi começou a compreender agora aqui o que Deus está fazendo. Perceba que ela está no capítulo 1 amargurada com Deus. Quando Ruth sai para colher, ela não toca o nome de Deus, não fala de forma alguma o nome de Deus. Só agora, quando Ruth volta com os feixes nas mãos, com a colheita, ela consegue perceber que o Deus dela ainda está pelejando em favor dela, que o Deus dela não o abandonou. A coincidência de Ruth ter entrado lá no campo de Boaz não é coincidência, é providência divina. Ela consegue entender agora, aquela mulher que era amarga, rixosa, começa a experimentar uma leve brisa soprando no seu coração. Ela diz: olha,
o Senhor abençoe esse homem. O Senhor Deus, ela volta agora e reconhece que Deus continua sendo o Deus dela, o Deus provedor. Agora uma alegria começa a tomar o seu coração. Suas palavras de louvor diz respeito ao regozijo dela para com o Senhor. Percebo que quando Ruth saiu para trabalhar, Noemi simplesmente disse assim: vai embora, vai trabalhar. Agora não, agora reconhece que o Deus de pacto, o Deus da aliança, é quem está conduzindo todas as coisas para um propósito final. A amargura de Noemi é substituída pela alegria e pelo gozo, porque Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. Como está o seu coração essa noite? Qual a situação da sua alma essa noite? Está amarga? Está amargurada? Amargurado? Está preocupado? Está triste? Ansioso? Desesperado? O Deus de Noemi, o Deus de Ruth, continua sendo o meu Deus e o seu Deus, trabalhando por nós e para nós, para que a sua graça seja cada vez mais superabundada em nossas vidas. Perceba, irmãos, o versículo 20, que Noemi, ela finaliza dizendo assim, olha só o que ela diz: disse-lhe mais Noemi, este homem, Boaz, é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Este homem é nosso parente, chegado aos nossos resgatadores. De acordo com o costume de Israel, um parente mais próximo era responsável para assumir a família no caso da viuvez. Então, no caso dela aqui, ela era viúva, ambas eram viúvas. Então, o parente mais próximo do esposo de Noemi, de acordo com o costume de Israel, deveria assumir essa pessoa, assumir a terra, assumir a fazenda, assumir a responsabilidade sobre ela. Então aqui, para poder resgatar, embora nós sabemos aqui pelo texto, que Boaz não era o parente mais próximo. O capítulo 4 nos diz que havia um outro parente, e o capítulo 4 nem fala o nome dele, ele fala um fulano, capítulo 4, versículo 1: Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ô fulano, veja, esse capítulo 4 aqui nos mostra que havia outra pessoa que estava em primeiro lugar para poder resgatar Noemi. Não era Boaz, mas nem nome ele tem, nem nome o cara tem, é o fulano, né? Aqui está como fulano, então nem nome ele tem. Era ele quem deveria resgatar Noemi, porém ele não aceita resgatar Noemi, ele não quer assumir o compromisso em casar com Ruth. Ele queria só a terra, mas não queria compromisso de assumir as mulheres. Então Boaz disse: se você não quer assumir elas, então eu vou assumir. Então Boaz era na escala o segundo na hierarquia que deveria assumir essa família. Como esse fulano aqui não aceitou, então Boaz foi chamado para resgatar essa família. Ele assume a responsabilidade. O capítulo 4 vai mostrar isso melhor para nós lá na frente. Então, todo resgate emana de pagamento. Todo resgate precisa de um pagamento. Se alguém sequestrar alguém e o cara quer um resgate, ele quer um pagamento. Se alguém assaltar um banco, ele quer um pagamento. Então o resgate, via de regra, emana pagamento. Boaz poderia ter o direito e a vontade de redimir Ruth, porém, se não fosse capaz financeiramente de pagar preço pela redenção, tanto fazia ter direito ou não, porque a vontade dele seria impedida. Ele não teria dinheiro. Mas o verso 1 do capítulo 2 nos diz que Boaz era um homem dono de muitos bens. Capítulo 2, versículo 1: Boaz era um homem de muitos bens, o que implica dizer que ele era um homem rico, de posse, de condição financeira boa. Ele tinha condições para pagar o preço por Noemi. Ele tinha condições para pagar o preço de Noemi. Quando eu olho para prerrogativas de Boaz,
Quando eu olho para essa condição financeira dele, além de direito adquirido por ser parente mais próximo, e tinha financeiramente condição de pagar o preço, eu sou obrigado a ver aqui em Boaz a figura de Cristo sobre a humanidade. Vemos claramente na vida de Jesus Cristo que Ele pagou um altíssimo preço pela nossa redenção, o justo pelos injustos. Ele só não quis resgatar, mas também Ele pagou o preço alto pelo nosso resgate. Somente Jesus poderia pagar esse preço, porque o pecado só poderia ser pago com derramamento de sangue do próprio Filho de Deus. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção nossa com o seu próprio sangue. O apóstolo Pedro, quando fala sobre isso, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos-se na carne, mas vivificados no Espírito. Ainda Pedro diz, capítulo 1, verso 18 e verso 20, Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Se nós estamos aqui essa noite, é porque nós fomos redimidos por Jesus Cristo. O preço foi pago, e somente Ele. Se qualquer outro ser humano pudesse pagar, se a lei pudesse pagar, eu lhe garanto que Deus não teria enviado o seu Filho ao mundo. Deus o fez, porque somente Jesus Cristo é capaz de resgatar-nos do pecado pelo seu precioso sangue. Além de ser alguém capaz de pagar o resgate, o resgatador era alguém que desejava resgatar. Tinha que ter dinheiro para pagar, mas também tinha que querer fazer isso. Tinha que desejar pagar. Não era só ter o dinheiro. Vamos supor que Boaz tivesse dinheiro. Beleza. O texto diz que Boaz era cheio de dinheiro, poderia pagar, poderia redimir. Mas se ele não quisesse? E se ele não quisesse pagar? Quem que é obrigado a fazer isso? O outro não quis, o primeiro estava na fila, que era obrigado, não quis. Se ele não desejasse pagar, perceba que não é só ter o dinheiro, não é só poder pagar, tem que querer, tem que desejar fazer isso. Somos informados no capítulo 4, verso 8 e verso 10. Acompanhe comigo, capítulo 4, verso 8 e verso 10. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também temos por mulher, e também tomo por mulher, Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Percebam que Boaz não só tinha poder aquisitivo, mas desejo de pagar o preço. Ele quis pagar, ele quis fazer isso, ele foi em busca. Mais uma vez nos arremetemos para o nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós lembremos dele. Temos provas incontestáveis de que o Senhor Jesus Cristo nos amou, veio em busca dos pecadores, nos quis. Ele pôde pagar o preço, ele tinha como pagar o preço. Não só isso, mas ele veio em busca dos pecadores. João capítulo 15, versículo 3 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. João 3,16: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus, verso 17, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Noemi sabia que Boaz é um dos resgatadores, mas Boaz não é o resgatador. Boaz era o redentor temporário, mas haveria de vir o resgatador eterno, e já veio, é Jesus Cristo. É Ele que veio para resgatar-nos do pecado. Boaz era o parente mais próximo, capaz de resgatar Ruth, capaz de pagar o preço, de querer pagar o preço. Cristo é o nosso parente mais próximo. Cristo é o nosso irmão mais velho. Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz: por um lado, ele diz que o nosso irmão mais velho conquistou para nós a vida eterna. O nosso irmão mais velho, ele teve tanta compaixão de nós, que na sua humanidade e na sua divindade, os aspectos se completam para a salvação. Na sua humanidade, ele veio ao mundo e sentiu a nossa dor. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é a angústia da alma. Ele ora a ponto do seu suor transformar em sangue. A minha alma está angustiada. Então, humanamente falando, Jesus sabe perfeitamente o que é essa angústia que nós carregamos. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser chicoteado, escorraçado, humilhado. A dor que você sente, o nosso Salvador, nosso irmão mais velho, sabe disso. Por outro lado, nosso irmão mais velho é o Deus divino, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio trazer vida e vida eterna, trazer salvação para todos aqueles que nele crêem. A história de Ruth e Boaz daqui para frente vai nos mostrar o quanto Deus é maravilhoso e o que Deus fez para que o seu Filho Jesus Cristo chegasse ao mundo. Passa exatamente por esse casal aqui, Ruth e Boaz. Vai começar por aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu e você já temos o resgatador, um Salvador. Alegre-se e regozije-se no Senhor. Alegre a sua alma, celebre ao Senhor todas as manhãs, porque o seu Redentor vive. Ele vive e nos guarda para sempre. Que Deus nos abençoe.